Hoje a nossa entrevista está um pouco diferente. Ao invés de o Camaçari Notícias estar recebendo os entrevistados, são os entrevistados que estão nos recebendo aqui na casa deles, o casal Maria del Carmen e Helder Almeida. Maria del Carmen, que é ex-vereadora de Camaçari, e Helder, que é o atual superintendente de Trânsito e Transporte Público. Queria agradecer a vocês por estar nos recebendo aqui na casa de vocês. E eu vou começar, Helder, me permita, com Del Carmen, que foi 3 vezes vereadora de Camaçari. Del Carmen, eu queria que você começasse falando sobre a importância da participação feminina na política local e como foi lá naquela época que você foi eleita e agora, como é que você analisa esse cenário? Foi um prazer, sejam bem-vindos. Veja só, quando eu saí candidata, foi uma luta, não foi fácil. Inclusive dentro de casa. Eu tive que enfrentar, né, resistências para poder mostrar que a mulher tem que estar onde ela quiser. Né? Depois que eu me elegi, a coisa facilitou, óbvio, né? Mas o mais difícil foi a primeira. Num primeiro mandato, eu sentia muita resistência, apesar de ter na Câmara Carmen, que era também vereadora já de não sei quantos mandatos, eu senti muita resistência dos companheiros homens. Né? Eu nunca esqueço, Valdir Freitas deve lembrar disso, ele era presidente da Câmara, e quando eu questionava, né, principalmente a minha participação nas comissões, ele dizia que eu estava vendo chifre em cabeça de cavalo. Até um dia que eu me chateei e disse: eu não gosto de chifre, nem na cabeça de cavalo, nem na minha, nem na de ninguém. E aí a coisa pegou fogo. Outro que também... Bom, os homens em geral, né? Eles inicialmente tiveram muita resistência. E aí, tipo assim, como castiguinho, para ver se eu realmente tinha competência, me colocaram como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Para mim foi ótimo, entendeu? Porque eles estavam achando que estavam me dando trabalho e estavam me dando poder, né? Então, eu comecei a estudar, porque eu acho que a educação é base para tudo, né? Minha formação não era na área jurídica, então eu comecei a ler desde o ABC do vereador até direito constitucional. O regimento interno, acabei sendo relator da primeira alteração do regimento interno da Câmara, e aí eu comecei a ver cada matéria e dar o meu parecer, e aí começou a eles perceberem que eu não estava ali brincando, né? E a partir daí começou a haver, né, respeito. Havia o respeito, mas havia aquela brincadeira meio, sabe, tipo assim, o que está fazendo aqui, né? Está aqui, principalmente assim, a mulher de Helder, né? Helder está eleita porque veio com ele, não sabe a resistência que a gente passou. Mas tinha Mônaco, que adorava me ver irritada, e ele sabia mexer com a minha irritação. Então, fazia umas brincadeiras, às vezes, de mau gosto, e eu tinha que... Aí eu perdia a cabeça e ia para cima mesmo. Então, no início foi muito difícil, né? Mas eu tive que me impor, e me impus pelo conhecimento, né? E me impus pela condição técnica e pela luta. Depois vieram os outros mandatos, foram bem mais fáceis. O último foi difícil também, porque eu fiquei sozinha na oposição. Então, nós éramos 12, só uma que era contra era a oposição ao governo, Caetano, e eu consegui manter a oposição viva, apesar de sozinha, eu mantive a oposição viva. E eu tenho muito orgulho disso, porque o povo em Camaçari ainda, agora há pouco, né, revi um dos nossos meninos FUNASC, que hoje ele é um profissional da foto, é um profissional, né, da cultura. Isso me orgulha muito, né? E a gente estava trocando ideias ali quando vocês chegaram. Isso paga qualquer esforço e qualquer sofrimento que a gente possa ter passado. Então, eu acho que esses 12 anos de mandato eu os fiz voltado para aquilo que eu acredito, né? E apesar de todo o sofrimento, eu tenho certeza que muita gente nessa faixa de idade de vocês ainda está vivo e vivendo nova política, diz assim: Del Carmen nunca se vendeu. Isso para mim é uma honra. E eu só fico triste porque eu vejo hoje que aí
segunda parte da pergunta que você fez, que infelizmente as mulheres não estão participando efetivamente, né, da política, ou pelo menos da política partidária. E faz falta. E a gente precisa ter mulheres na Câmara. Eu já fiz a minha parte. Eu posso ajudar outras mulheres aí a assumirem. Eu já fiz a minha parte. Eu só espero que o resto das mulheres façam as dela. Temos que estar na Câmara, sim. É o que todos esperam. Passa agora para a Elda, né, que atualmente é superintendente de trânsito e transporte, mas a Elda já foi prefeito de Camaçari, já foi deputado. Queria que o senhor contasse um pouco sobre essa época em que o senhor foi prefeito, qual foi o legado que o senhor acha que deixou para Camaçari naqueles 2 anos em que o senhor foi prefeito e também o ano que o senhor passou como deputado estadual. Olha, bom dia, obrigado pela entrevista, por estar aqui com a gente, sejam bem-vindos. Veja bem, eu acho que o grande legado que eu deixei na cidade foi o investimento que nós fizemos na área social. Investimentos de fato, né? Investimentos que transformavam a vida das pessoas. Porque você tem a questão de atendimento social, da manutenção do dia a dia do cidadão, tá certo? Que é aquilo que as pessoas precisam. Mas nós fizemos uma política de investimento social a médio e longo prazo. Formamos pessoas, tá certo? Possibilitamos que mais de 3 mil universitários de Camaçari pudessem frequentar a universidade. Nós mantivemos bolsa de estudos em todas as faculdades aqui da Bahia, tá certo? Nós providenciamos, e até hoje está aí o transporte universitário, tudo que foi feito para facilitar, né? Fizemos, na época você tinha um vestibular, já existia vestibular ainda, hoje é o Enem. Então, nós fizemos todo um trabalho de fazer com que a gente tivesse o máximo de jovens de Camaçari na universidade. Então, até cursos preparatórios para atender ao vestibular, nós fizemos. Aí demos toda a condição de formatura, de cursos profissionalizantes, nós fizemos aos montes, né? A Cidade do Saber funcionava ali em 3 turnos praticamente, né? Salas de aula com pessoas aprendendo e tal. E tudo isso hoje, né, a gente reconhece na rua, no dia a dia. Quando as pessoas chegam, a gente nem sabe quem é, na verdade, a gente não sabe quem é. A pessoa sabe o benefício que teve, né? Mas a gente não sabe quem foi que a gente beneficiou. E muita gente chega, você se lembra, eu estou aqui hoje, estou formado, hoje sou médico, hoje eu sou advogado, tá certo? Hoje eu sou engenheiro, porque naquela época eu não tinha condição, e a prefeitura, vocês estavam lá, vocês deram condição para que a gente fizesse uma universidade e tal, e tal, e tal. Então, nosso objetivo sempre foi esse, não é? Mudar de fato a vida das pessoas, isso é que é importante. Fizemos também muita infraestrutura, muita coisa, tá certo? Construímos muito, mantivemos uma prefeitura viva, funcionando o tempo inteiro. Mas o mais importante foi esse planejamento de médio e longo prazo, que na verdade começou quando nós ganhamos a primeira eleição, eu como vice-prefeito, então eu participei disso, fui secretário da Fazenda, depois fui secretário de projetos, depois saí para ser deputado, mas nunca me desliguei de Camaçari, mesmo na Assembleia, tá certo? Na Assembleia deixei marcado a minha passagem pela relatoria da Ford, né, dos benefícios da Ford, foi lá. Mas nesse mesmo tempo, né, eu participei e projetei e participei do dia a dia da construção da nova feira, que foi um projeto da nossa eleição, minha Editude, de 96. Então nós fizemos aquele compromisso com os feirantes, né? E eu tive que continuar independente de não estar na prefeitura. Então, nunca me desliguei de Camaçari nessa coisa. Quando foi no ano 2000, fui convidado para, vamos dizer assim, refazer a chapa, tá certo? Porque Tude era o prefeito, mas como eu tinha saído de vice, você não tinha mais vice, tínhamos que compor a chapa, íamos enfrentar um adversário forte, então a gente não podia de forma nenhuma, vamos dizer assim, brincar, né? Brincar com todo esse trabalho que a gente fez e, por uma bobagem, a gente interromper um processo de construção, né, de vida de pessoas. A gente sabe que quando você muda
uma gestão, muita coisa muda. Muita coisa muda, né? Os focos mudam, né? Como aconteceu comigo em 2004, quando eu deixei a prefeitura, esse foco mais voltado para a formação de pessoas, realmente, isso não continuou. Quem estava na universidade, quem já estava estudando, aí realmente teve a continuidade, mas a prefeitura, o governo não olhava essa questão como sendo fundamental. Então, se você for, ao longo do tempo, pegar os orçamentos públicos, que isso aqui importa, né? Na política, eu sempre digo que o seguinte, a intenção do governo é o orçamento. Não adianta você fazer o discurso aqui, área social, vou mudar a vida das pessoas, se você no orçamento não colocar, né, essa prioridade. E se você pegar os anos que eu fui prefeito efetivamente, né, de 2002 até 2002, 2003, 2004, você vai ver, né, que o orçamento dessa área social, de apoio de um modo geral, foi o maior da história de Camaçari. Porque era a minha visão. Né? Minha visão era essa. Na primeira gestão, lá atrás, quando eu fui secretário de obras, né, de 89 até 92, nós reconstruímos a cidade. Porque naquele momento era importante a reconstrução da cidade. Quem mora na Gleba A, quem mora nos Poques, no Gravatá, enfim, Ficam, Mangueiral, Barra do Pojuca, todo mundo sabe como era, né? E como ficou depois do nosso trabalho. Então, aquele momento foi um momento de investimento físico, vamos dizer assim, e o outro momento foi um momento de desenvolvimento, quando a cidade estava realmente começando a crescer, a gente estava vendo muitas empresas vindo para Camaçari, e a gente precisava dar formação ao nosso pessoal, né? As pessoas, e sobretudo a juventude de Camaçari, ter uma formação técnica que pudesse absorver esses postos, né? Que ao longo do tempo a gente sabe que o polo petroquímico importou muita mão de obra, até eu não questiono isso, mas por conta até da falta dessa mão de obra qualificada em Camaçari. Mas aí nós começamos a trabalhar isso, né? Foi uma visão de governo, quando a gente começou lá nesse período, quando eu fui vice-prefeito de Tude, a gente, no nosso planejamento de governo, se colocou essa questão, atração de universidade, formação de jovens, oportunidade de profissionalização da mão de obra, que não era só a universitária, mas também a área técnica, né? Então, enfim, eu acho que o meu legado foi esse, está nas ruas, né? Ele está aí, ele não é físico, mas está na vida das pessoas. E para mim o que importa é isso. Com certeza. Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois. Primeiro, Del Carmen responde, depois Helder. Vocês atualmente moram em Salvador, mas vocês passaram muitos anos morando no Camaçari de Dentro, não é isso? Como é que vocês percebem as mudanças urbanas e sociais de Camaçari daquela época que vocês moravam lá para hoje, para os dias atuais? Bom, veja só, você fala morar. Eu estou aqui em Salvador, né? Hoje eu tenho minhas limitações até de mobilidade e tal, e tenho minha neta, né? Que a gente fica vó, aí passa a ser profissional vó, né? Então, onde meus netos estão, eu quero estar junto. Mas agora mesmo, eu estou aqui esperando vocês, mas já estou com a mala pronta no carro para ir para Guarajuba. Guarajuba é nosso reduto, é o nosso cantinho, né, já de muitos anos. Camaçari de Dentro, depois que, vamos dizer assim, Helder saiu da prefeitura, como prefeito, ali é muito complicado, porque você perde muita individualidade, a família perde a sua individualidade também, né? Então, aquela casa ficou vista como um grande comitê. Então, como residência, eu posso dizer que é Guarajuba, onde é o nosso cantinho. Como a gente viu isso de lá para cá, é o que Helder falou. Eu acho que a cidade, no início, ela precisava ter realmente uma estrutura, um remanejamento dessa estrutura. O que eu sinto hoje é que falta manutenção. A população começa a crescer de forma desordenada, como Camaçari sempre cresceu de forma desordenada. Eu me lembro que no governo Helder e Tude se tentou ordenar, né, esse crescimento. Não é fácil, porque é uma cidade metropolitana.
É uma cidade que está muito próxima da capital e a gente sabe, né, e o último censo do IBGE mostra que Salvador diminuiu a quantidade de pessoas e a região metropolitana aumentou. Camaçari aumentou, Lauro de Freitas, todas as cidades em contorno. Por quê? Porque a capital vai expulsando, né, de certa forma, as pessoas que têm mais necessidades. Então, Camaçari, que era uma cidade dormitório, passou a ser uma cidade de trabalhadores, né? Mas cresceu de forma desordenada. Naquele momento, se organizou. Mas ela hoje precisaria uma manutenção, precisaria ser revista, precisaria um ordenamento. Às vezes eu fico triste quando eu me lembro quando eu fui secretária de combate à pobreza, Helder era o prefeito? Não, era Túlio o prefeito. Nós criamos ali no Verde uma área para casas, para tirar as pessoas dos lugares mais próximos, as pessoas que precisavam de moradia. A gente fez um projeto para uma moradia digna, né? Pensando no social, pensando no convívio das crianças. Então, eram casas jardinadas, com praça, com todo um processo. Sabe o que é hoje? Hoje é um condomínio particular. As pessoas venderam as casas, se tem um ou duas morando, tem muito, e aquilo foi transformado num condomínio fechado. Então, também tem essa parte, né, que as pessoas não dão muito valor àquilo que elas têm de mais precioso, que é o seu lar. Às vezes, prefere estar mudando, porque precisou, vamos vender, e vamos fazer dinheiro, e vamos... Eu sei que a dificuldade é grande, mas, às vezes, a solução não é vender. Então, ordenar uma cidade como Camaçari, que é uma cidade que cresce de forma, né, desordenada, é complicado, é um grande desafio, mas tem que se buscar soluções. Sem dúvida. E para você, né, principalmente você que está ali no dia a dia agora, como um superintendente, está ali vendo a cidade, como é que você avalia aquela Camaçari daquela época para a Camaçari de hoje? Olha, em primeiro lugar, aumentou de forma significativa o número de habitantes, né? Estamos passando dos 300 mil habitantes. E o próprio crescimento da cidade, Camaçari é uma cidade que atrai muita gente de fora, até por conta do sonho do emprego, do sonho de uma vida economicamente estável, né? Por causa do polo, por causa da Ford, enfim, que estava aí, das empresas, a fama de Camaçari ser uma cidade que é uma cidade rica, etc. e tal. Então, tudo isso atrai muita gente. No caso, só respondendo sua pergunta rapidamente sobre Camaçari de dentro, ela está se transformando num bairro comercial, não é? A gente, naquela época, ela era mais residencial. Hoje, algumas casas estão sendo transformadas em clínicas, em pequenas empresas e tal. Então, realmente, mudou muito o perfil do bairro, embora muita gente ainda continue morando lá. Nós continuamos com a nossa propriedade, a casa é nossa ainda. Que é bom dizer que quando a gente saiu da prefeitura, além dessa questão da privacidade, existia a necessidade de manutenção da nossa vida. Então não dava para a gente ficar mantendo uma casa em Salvador, uma casa lá, uma casa aqui, com as crianças, né, com a neta, sobretudo, crescendo, a gente tendo que dar um suporte. Então a casa foi alugada, tá certo? Para que a gente tivesse renda, né? Fizesse a renda. Não tinha sentido manter uma casa só para efeito de política, ou só para efeito de dizer que a gente está lá dentro de Camaçari. Não é isso. A nossa convivência em Guarajuba é de muito tempo, de mais de 40 anos, muito mais de 40 anos. Crescemos com aquela comunidade de Monte Gordo, sobretudo de Monte Gordo, que Guarajuba é apenas um local de residência. Mas a convivência das pessoas em Monte Gordo é onde a gente realmente tem nossos amigos, né? As bases políticas nossas sempre começou lá em Monte Gordo e a gente tem um carinho muito, muito grande por isso. Então, é isso aí. Agora, com referência à cidade, né? O próprio crescimento desordenado, a pressão de crescimento da cidade, eu acho que isso aí não é uma responsabilidade de governo nenhum, é uma responsabilidade de todos os governos, na verdade, e da própria situação, né, de pressão de fora para dentro vindo para a cidade. Né? Hoje o grande problema de Camaçari é esse crescimento mesmo. Em vários bairros a gente sabe que a ocupação foi quase que invasões, através de invasões. Né? Se tentou ao longo do tempo
administrar, urbanizar essas invasões, mas muito pouco pode ser feito, às vezes, em alguns lugares, pela própria localização das casas, como foi feito, ruas estreitas, entendeu? Que dificulta o transporte coletivo. Está aí o grande problema do nosso transporte coletivo, de rodar mais nos bairros, é porque existem ruas que a gente não consegue, o ônibus não consegue andar, o micro-ônibus tem dificuldade de andar. Então, são coisas físicas, barreiras físicas que a cidade implantou pela própria necessidade de crescimento e que está aí isso para ser resolvido. Quando vai ser resolvido, de que forma vai ser resolvido, cada governo vai tentar, da sua maneira, né, trabalhar esse assunto. Perfeito. Outra pergunta que eu queria direcionar para os dois é com relação ao passado. Ao olhar para trás, há algo que você faria de forma diferente na sua carreira política, Delcarmen? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que viver cada momento do jeito que ele é, na realidade que ela é. Não adianta a gente ficar com saudosismos, né? Porque naquela época eu tinha, sim, grandes sonhos, como eu ainda tenho, mas hoje talvez o pé mais no chão, né? Eu sonhei que eu poderia transformar com o poder uma realidade que eu nunca concordei. Depois eu comecei a perceber que as minhas limitações não eram só o poder, né? Haviam mais limitações. E talvez fique só essa vontade ainda, né, de dar mais uma parcela de contribuição, né? Não quero cargo político, não quero cargo administrativo, mas eu gostaria realmente de ver, né, ainda alguns projetos, acreditar, né, que ainda pensa, que tem gente que pensa igual a mim, de que a educação, a formação, a qualificação é a maior arma de transformação social. Agora tem um problema. Esse caminho não traz voto imediato. Eu ouvi agora do seu colega que foi ex-FUNASC dizer, eu acho que eu não votava quando eu estava na FUNASC. E quando eu cresci, ela já não existia. Então, se o político de hoje ficar pensando de que... Eu ouvi isso de um político, viu? Não vou dizer o nome, não. O povo quer meio fio pintado. Porque comida vira cocô. E estudo acaba esquecendo. Eu não quero acreditar nisso. Não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que os projetos, os desafios, o investimento tem que ser no ser humano. Independente se ele vai te votar depois ou não. E eu sei, e a gente já viveu isso na pele. Não traz voto imediato. Traz reconhecimento posterior. Mas para mim satisfaz. Certo? Então, talvez a única coisa que eu teria saudade é de ver mais políticos pensando de que a transformação vem através da formação e do conhecimento. Não adianta você estar pintando meio fio só, não. Você tem que dar mais do que isso. Certeza. E o senhor, Helder? Alguma coisa que o senhor mudaria? Olha, eu realmente não me arrependo de nada do que fiz. Cada momento é um momento, né? O Delcarmen, inclusive, já falou isso aí. A gente tem que viver cada momento, sempre com a consciência tranquila, sempre com o ideal na frente, né? Porque quando você segue o seu ideal, quando você tem aquela vontade de transformar a vida das pessoas e tal, você não está buscando com isso, né, um retorno imediato. Embora a maioria da política e dos políticos fazem sempre essa coisa, né? Acha que esse reconhecimento se dá através do voto e tal. E, de uma certa forma, do ponto de vista pragmático, tem razão. Né? Quem pensa assim também tem razão. Porque você está fazendo um investimento, imagine, a gente ficou 8 anos lá, no meu caso, por exemplo, como vice-prefeito, como prefeito. Se a gente não tivesse voto, todo esse trabalho que a gente pensava de desenvolver pessoas e tal, teria sido interrompido bem antes. Né? Foi interrompido depois. Por quê? Porque faltou votos para que a gente continuasse. Né? Então, essa questão do voto é importante. Né? Agora, é importante também o trabalho
de fortalecimento da vida das pessoas, da mudança e da condição, vamos dizer assim, social melhorada pelo conhecimento, pelo estudo, pelo trabalho. E isso, numa comunidade pobre como a nossa, se o setor público não investir de forma pesada, né, nas pessoas, de um modo geral, dificilmente a gente vai conseguir, né, transformá-las, né, fazer com que elas possam crescer do ponto de vista profissional, de ter um bom emprego, ou de ser um bom profissional liberal, de poder ter a sua família, de ter as comodidades da vida moderna, enfim, da sobrevivência do dia a dia, hoje que é muito difícil. Então, eu não me arrependo de nada do que fiz, sempre vivenciei um momento, hoje estou vivenciando outro momento, mas com o mesmo ideal. Meu ideal não mudou, né? Não mudou, né? Porque eu saí de secretário para superintendente, para não sei o quê, ou sem mandato, né? Ou sem mandato, que a gente vai mudar o ideal da gente. O ideal é único, tanto é por isso que a gente continua na política. Então, antes de mais nada, queria realmente parabenizar Camaçari e seu povo pelos 265 anos de emancipação. E lembrar, né, aos meus amigos camaçarienses que emancipar também requer mudanças, requer participação e requer coragem. Vamos lá, tenho certeza que outros anos virão melhores ainda. Parabéns, Camaçari. Bem, amigos, é um prazer muito grande estar aqui, mais um momento, mais um aniversário, mais um ano de convivência com todos. Vamos continuar como nós estamos, unidos. Acho que Camaçari tem essa coisa da união, tem a coisa da coragem das pessoas, né? A história de vida de cada um de vocês aí, sobretudo aqueles que acordam cedo, que vão trabalhar, que vão batalhar o sustento da família. É para esses que eu estou falando nesse momento. Entendeu? É um. Bom, desculpe. É para vocês que a gente dá os parabéns pela luta de vocês, pela coragem de manter a família, de viver como a gente vive. Obrigado, obrigado, Camaçari. Parabéns para todos nós. Um abraço. O que é isso? Velho, isso vai...